Quantas vezes você já tentou explicar pra alguém o que é ser Corinthians? E quantas vezes tentaram te explicar a mesma coisa? Só que a grande verdade é que tem coisas que não se explica. Esse 0 a 0 contra o Palmeiras, pra um leigo, pra uma pessoa comum que olha o placar, olha os números do jogo, vai falar: "Nossa, que coisa mais simples, simplória do mundo do futebol, que coisa mais patética". Quando a gente sente o que a gente viveu, quando a gente se sente representado por jogadores que representam sim milhões de pessoas, e quando a gente sai deste 0 a 0 com a sensação de ter realmente conquistado o mundo, isso é ser Corinthians, isso faz diferença. Não precisa você ficar cagando regra na internet, colocando 10 mandamentos, nada disso. Simplesmente respire o ar de um 0 a 0 em casa contra o Palmeiras, mas se sinta representado. Não tem a ver com o placar, não tem a ver com os dois números, um de cada lado, não tem a ver em quem está necessariamente do outro lado, tem a ver em como você entrega cada bola, como que você vende caro cada dividida, como que você aceita ou não a derrota ou a vitória. É assim que funciona. Ser Corinthians é isso. Então não se espante se aparecerem agora as pessoas tentando diminuir o sofrimento que foi essa partida. Sabe a frase do "se não for sofrido não é Corinthians"? Nesse jogo ela encaixa perfeitamente. O que a gente não pode é se acostumar com essa frase e levar ela como muleta para jogos que a gente não necessariamente deveria sentir algo diferente em relação a isso. O Corinthians hoje fez uma partida incrível, uma partida de entrega que a gente precisa aplaudir de pé, pelo menos os 11 jogadores, com exceção de Mateuzinho e André, que a gente vai dedicar um tempo para falar, mas esses caras merecem realmente aplausos aí pela entrega, pela dedicação. Quando a gente fala de personificação do que é ser representar a torcida, a gente tá falando sobre isso. É claro que a diferença salarial dos caras nunca vai bater com de um trabalhador normal. É claro que a realidade dos caras é diferente do que a gente vive. É claro que tudo é muito distante, mas esse é o ponto tênue entre a linha que conecta o cara dentro de campo com o cara que tá catando papelão na rua com uma camisa improvisada, pintada "Vai Corinthians" com uma caneta Bic qualquer, beleza? Vamos trocar uma ideia sobre esse jogo. Eu não consigo, sabe, eu fico sem graça de ter que apontar alguma coisa negativa. A gente vai dedicar um tempo aqui realmente pra tentar falar como foi a partida. É muito difícil analisar taticamente por dois motivos. Primeiro, que com 2 jogadores a menos você perde qualquer ideia tática, e segundo, porque ainda é o começo do trabalho do Fernando Diniz, então pouco a gente vê taticamente em campo. A gente vê muito sobre entrega, vê muito sobre algumas tentativas que estão sendo feitas, mas ainda é um começo de trabalho que a gente precisa respirar, ter paciência, mas que eu tenho certeza que a gente vai colher frutos no médio e longo prazo, beleza? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se tiver alguma coisa que você não concorda, ou que você concorda, comenta aqui também, que eu sempre faço questão. Eu leio todos os comentários, a maioria, pelo menos assim, eu tento ler, que às vezes tem muito, mas eu leio a maioria, respondo alguns. E se você tem condição de fortalecer o canal financeiramente, não deixe de fazer isso aí, tá? Isso aí faz toda a diferença. Tem a nossa chave Pix no primeiro comentário fixado, qualquer valor, às vezes não vai fazer falta pra você e vai ajudar demais a gente manter essa estrutura. E também tem a opção do Valeu, que é um coraçãozinho aí que você manda mensagem colorida, e eu faço questão de responder todos que mandam assim, porque eu valorizo aí quem tá valorizando o nosso trampo de volta. Mas de qualquer forma, deixa o like, essas coisas aí ajudam demais, certo? Vamos falar da arbitragem primeiro, porque eu acho que vale a ressalva. Eu não acho que as 2 expulsões foram injustas. É importante a gente colocar isso. O Mateuzinho realmente teve a agressão em cima do Flaco Lopes, e antes disso o André teve a intenção de ter o gesto obsceno por mais uma vez. Os dois são completamente idiotas, os dois são completamente burros, mas a gente precisa falar como as coisas são mesmo de fato. Você, meu amigo que tá do outro lado, sendo palmeirense, flamenguista, corintiano, não importa, você acha que isso vai ser uma regra porque a mão no saco do André, ela foi quase que uma linha tênue entre a interpretação e o que de fato aconteceu. Ele teve a intenção de, mas não necessariamente foi assintoso como foi o lance do Alan. Eu não vejo um jogador do Flamengo, por exemplo, sendo expulso num lance desse, não vejo um jogador do Palmeiras sendo expulso com um lance desse, mas o do Corinthians foi, e é claro que a margem para discussão, ela não vai acontecer, porque a margem para discussão só acontece quando se trata de Corinthians. Quando se trata contra o Corinthians, é o famoso rei
embolso que eles vomitam essa falácia há tanto tempo de algo que foi criado de maneira mentirosa e a gente é obrigado a viver em cima disso. Tanto que no final do jogo, eu não sei se vai mostrar replay, se já tá replay aí, tanto que eu tô gravando isso aqui, agora é 9:02 que eu tô gravando, então eu nem entrei na internet pra ver nada da repercussão. Mas teve uma cotovelada, pelo menos o movimento da cotovelada no Breno Bidon, que ele caiu na área, sequer revisão do VAR teve. O nome do VAR é Daniel Nobre Bins. Chamou pra revisão do Mateuzinho, chamou pra revisão do André, mas não chamou pra revisão do próprio Mateuzinho, daquele lance que ele cai na área no primeiro tempo, que os caras mostraram via satélite, os malucos que estão lá na lua, que mostrou o lance, aí os caras da transmissão, eu tava assistindo pelo Premiere, né, fizeram questão de falar, não, o lance não é conclusivo, também você tá mostrando a imagem de fora do planeta Terra e o do Bidon também. O cara chamou pras duas e nas outras duas sequer teve uma checagem, sequer um dedinho no ouvido do Flávio Rodrigues de Souza também, que esse cara é horrível como árbitro, eu já falei pra vocês, né, já falei várias vezes aqui, ele picota o jogo o tempo todo, ele não deixa o jogo fluir e é claro que na dúvida ele sempre pende pro outro lado, mas ninguém vai falar sobre isso. Então assim, o que eu quero que fique claro é, o André teve uma interpretação, uma intenção? Teve, pra mim bem sutil, bem subjetiva, foi um completo idiota ali, né? Não tanto quanto o Alan, porque o Alan foi de maneira tão assintosa, eu acho que o André ali pecou muito por ser juvenil mesmo, sabe, por ser moleque, inexperiente e tal. O Alan que é inadmissível, o André dá pra passar um pano quanto a isso, e o Mateuzinho é só burro mesmo, isso aí eu já cansei de falar aqui tantas vezes, que o Mateuzinho não dá pra esperar muita coisa, certo? E vale aqui também mais um parêntese pra gente esperar a mesma coisa do Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista não é de hoje que ele tá implorando pra ser expulso, implorando pra deixar o time na mão. Ele vai, empurra o cara, ele quer... A linha entre você ser um xerife e ser um completo idiota, já diria Raul Gustavo quando estava no elenco do Corinthians, é muito tênue. E o Gabriel Paulista encaminha pro mesmo lugar, tá? Vai indo pro mesmo lugar, muito xerifão, sabe, empurra os caras, quer intimidar os caras. A hora que pegar um juiz um pouquinho mais ou menos ali, já vai dar em cima dele com certeza. Imagine isso aí numas quartas de final de Libertadores da América. Ok, o que eu podia falar da arbitragem tá falado, muitas pessoas vão interpretar falando que tá chorando, porque... não tô chorando nada, pra mim teve que expulsar, só que é aquela coisa, tá? Vamos lembrar do ano passado ou retrasado que o Rafael Claus expulsou o Yuri Alberto porque ele simulou uma falta no meio campo contra o próprio Palmeiras. Depois aconteceu isso aí mais de 100 vezes em diversos jogos, ele não expulsou mais nem uma vez. É isso, aquelas coisas, né? O peso pro Corinthians é um peso diferente das outras coisas. O time escalado pelo Diniz foi o mesmo time contra o Platense. Se você não assistiu o pós-jogo do Platense, tá postado aqui no canal, vale a pena dar uma assistida lá. E aí ele tentou manter a mesma linha, deu até uma babadona aqui, hein? Ele tentou manter a mesma linha e aí ele jogou no mesmo 4-3-3, vamos colocar dessa forma, com Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, tendo liberdade para poder descer. Os dois zagueiros, Gustavo Henrique, que fez uma partidaça. Eu quero dedicar um tempo só para falar do quão bom é esse zagueiro que a gente tem, o quão brabo é o Gustavo Henrique, já a gente fala sobre isso. Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, o Ranieri fazendo a primeira volância, com a proximidade do Breno Bidon e do Rodrigo Garro, né? Os dois ficaram muito próximos um do outro e baixaram um pouco a linha no início da partida, quando a gente tava com 11 ainda, não durou muito tempo isso. E na frente ele colocou espetado por um lado o Kaique, o Yuri Alberto e tá faltando alguém. E o André tava ao lado do Ranieri, né? Então espetado mais pra esquerda o Kaique e o Yuri Alberto mais à frente. O time tava fluindo bem, eu achei que o Corinthians começou, né, oferecendo muito mais perigo e trabalhando mais a bola do que o Palmeiras, tava fluindo bem as coisas, o Palmeiras não estava conseguindo achar muito espaço e o Corinthians acabou sendo prejudicado na hora que o André acabou sendo expulso, aí abre espaço pro Palmeiras. O Palmeiras é um time bem forte, é um time que flui liso em campo, tá? Ele sabe o que tem que fazer, sabe os posicionamentos, e o Corinthians se fechou muito bem naquele momento e mesmo assim conseguiu ainda esboçar algum tipo de competitividade com um jogador a menos. Quando teve a expulsão do Mateuzinho, aí matou todo o resto, a gente teve que fechar duas linhas com 4, quase
quase dentro da nossa área, o Palmeiras começou a chuveirar, tivemos o privilégio de ter um excelente goleiro que fez defesas importantíssimas, o Hugo Souza, e um excelente zagueiro também, que tudo no jogo aéreo era do Gustavo Henrique, um pilar monstro na zaga. Se não tivesse o Gustavo Henrique hoje, a gente teria tomado pelo menos uns 3 gols. Jogada aérea do Palmeiras é muito forte, e o Hugo Souza, se a gente tivesse um goleiro que não passasse confiança, ele também teria tomado alguns gols. Pra galera, pras más línguas e pros caras que gostam de cornetar o Hugo Souza de maneira maldosa, falando que ele só pega pênalti, tá aí uma partida, mais uma que ele consegue representar muito debaixo das traves, certo? Eu poderia dedicar um tempo aqui pra falar do gol que o Yuri Alberto perdeu, só que hoje eu vou dar uma passada de pano no Yuri Alberto, porque ele perdeu um gol feito mesmo, tá? É a cara do Yuri Alberto, já cansei, tá bom? Cansei, é o Yuri Alberto. Eu até já falei aqui várias vezes que eu já não vou cornetar o Yuri Alberto mais, porque é ruim com ele e pior sem ele. Então não vou dedicar tanto tempo, porque a entrega que teve o Yuri Alberto, teve que sair carregado pelo Hugo Souza, com cãibra, correu um absurdo em campo. Como que eu não vou agradecer um cara que entregou tanto taticamente? Porque eu faria e vou fazer a mesma coisa com o Kaique. O Kaique entregou muito taticamente, não só taticamente, ele conseguiu criar algumas jogadas. Teve uma hora lá que ele entortou o Alan dentro da área, o Alan não, o Marlon Freitas dentro da área, conseguiu ter uma finalização logo no começo do primeiro tempo, tava se apresentando pra jogar. O Kaique tá querendo tomar conta da posição e eu acho excelente, gosto muito desse moleque, acho que ele pode entregar pra gente tecnicamente bastante coisa. Então assim, a entrega dos dois taticamente foi incrível, então eu não vou nem pesar a mão do Yuri Alberto, muito menos a do Kaique. Kaique foi bem tanto ofensivamente quanto defensivamente, tava exausto, teve que ser substituído em determinado momento. E claro, né, o próprio Ranieri jogou muita bola, desarmou muito, correu muito, se dedicou muito, entregou muito. O Breno Bidon também, taticamente. Dificilmente a gente vai achar alguma coisa que não seja pontualmente sobre o André, sobre o Mateuzinho, e como eu pontuei sobre o Gabriel Paulista, que não seja algo positivo. Infelizmente, a vitória não aconteceu. A gente estaria mais próximo da vitória, porque antes dessa partida, quem chega como favorito é o Palmeiras. Palmeiras que estava rodando liso no campeonato, Palmeiras que estava bem no campeonato, o Palmeiras que chega como líder do campeonato com alguns pontos disparados na frente do segundo colocado, que eu acho que agora deve ser o Flamengo, mas era o São Paulo e tal, e o Corinthians a 1 ponto ou 2 da zona de rebaixamento, correndo o risco que dependendo do resultado do Cruzeiro, a gente ficaria até na zona de rebaixamento, dependendo do nosso resultado. Então a tensão nossa era muito maior. A troca de treinador recente, se tem um culpado por a gente estar numa situação complicada assim, esse culpado se chama Osmar Stabile. Se tem 2, Osmar Stabile e Marcelo Paz. Se tem 3, a gente pode ir estendendo para todo o departamento de futebol, aí conselheiro, toda a parte política do Corinthians. Não dá para culpar nem os jogadores, com exceção do que eu já falei, e nem a nossa comissão técnica. Foi um momento que a gente demorou demais para poder abrir mão das ideias do Dorival, abrir mão de tudo que vinha acontecendo negativamente. Precisou de 50 dias sem vencer para mandar o cara embora, depois de no ano passado já ter passado vários momentos de desempenhos terríveis e começado essa temporada, enfim, tudo que a gente já conversou aqui várias vezes. Não tinha muito para onde a gente correr. A gente fez o que dava para fazer e o Palmeiras chegava mesmo como favorito. A partir do momento que a bola rola, esse favoritismo acaba, ele se isola, porque vai muito de entrega tática, vai muito de concentração, estar conectado na partida, e o Corinthians estava mais dentro da partida do que o Palmeiras no início. É claro que depois teve uma influência externa, né, uma influência do apito, que, sendo justo ou não, acabou fazendo o Corinthians ficar mais acuado. No segundo tempo, a gente volta tentando agredir um pouco mais o Palmeiras mesmo com um jogador a menos. A gente consegue fazer isso, consegue criar espaço, as movimentações começam a aparecer. Para mim o Kaique tá funcionando bem ali em nível de movimentação, vai evoluir muito ainda para mim Rodrigo Garro, Breno Bidon. Eu sinceramente não sei se eles vão conseguir entregar jogando juntos, mas tô aqui pagando para ver tudo que for tentado, né? Tudo que tentar fazer de diferente eu tô botando fé. E quando foi expulso a gente começou a ficar mais pressionado. O Hugo foi fundamental e tal, a torcida deu show no estádio o tempo todo, com 2 a menos, 0-0, tomando pressão, e a torcida no poropopó e cantando. E infelizmente é isso que a gente pode falar. Eu vou dar as notas aqui e vocês vão perceber que eu tô puxando as notas até menos do que eu deveria, na verdade. Valeria 10 para todos os 11 jogadores, com exceção dos 2 que foram expulsos, né? Até o Lingard e o Carrijo que entrou merecia nota 10 aí pela entrega, mas vamos tentar ser um pouquinho menos maluco aqui para ver o que dá pra gente concordar ou não. Comenta aqui
embaixo o que você acha. Antes de colocar as notas aqui, deixa eu dar uma moral aqui pros nossos apoiadores, né, cara? Quer adoçar um pouquinho a sua vida? Tem a Reimu, entra no site da Reimu, reimu.com.br, aí você que gosta de doce de leite, você que é uma formiga aí, reimu.com.br, utiliza o cupom ADALBA, compre quantos doces de leite você quiser, que com o cupom ADALBA você tem desconto. Esse doce de leite aqui tem só 29 calorias por porção, ou seja, metade do que um doce de leite padrão que tem por aí, zero açúcar adicionado e é extremamente saboroso. Vai na fé, confia no pai e a hora que chegar você me agradece aí, coloca na geladeira, passa na torradinha, no pãozinho, fica da hora demais. Aqui todos os potes que a Reimu manda pra gente aqui, eu acabo no mesmo dia. E também agradecer a Minimal Club. A Minimal Club é vestuário masculino, ela tem essas camisetas de algodão egípcio extremamente incríveis, assim, duráveis, elas encaixam perfeitamente no corpo, tenho certeza que você vai gostar, produto de primeiríssima prateleira. Entra lá, também utiliza o cupom ADALBA, não tem só camiseta, tem cueca, tem bermuda, tem calça e tal, aí utiliza lá com a Minimal Club. Vamos lá, vamos falar as notas, vamos dar as notas pra rapaziada aí, né, cara, eu não fiz nenhum tipo de outra anotação. Ah, tá, eu fiz uma anotação só aqui, porque o jogo tava tão tenso, até gritei, minha garganta tá meio zoada aqui, né, na hora da cotovelada no bidon, não teve nenhuma vez que os comentaristas, eu tava assistindo pelo Premiere, nenhuma vez que os comentaristas relativizaram o que aconteceu. Na cotovelada no bidon, o abre aspas pro narrador, é aquela coisa, né, jogador lutando pelo espaço. Ah, tá, lutando pelo espaço, então você tá disputando espaço. Na hora que o Flaco Lopes trava a perna do Mateuzinho e o Mateuzinho reage, aí não tem nada, né? Naquela hora, o antijogo do Flaco Lopes tinha que ser no mínimo um cartão amarelo, no mínimo, mas aí foi só a expulsão do Mateuzinho, a correção que o Daniel Nobre Bens, não esqueça desse nome aí, tá? É nome de latinha de feijão americana. E aí, vamos lá, Hugo Souza, nota 10, partidaça do Hugo Souza. O Hugo Souza vem melhorando e, assim, nada mais justo do que ele cada vez melhor ser convocado para a seleção brasileira para ir para a Copa do Mundo, né? Que continue assim, ele demorou para acordar em 2026. O ano passado ele foi bem pra caramba e no ano 2024 também, e esse ano tava meio capengando, mas parece que deu bom. Nota 10, Hugo Souza. Mateuzinho, 0. Tô dando nota 0 pela burrice dos jogadores. Então eu vou dar nota 0 aqui para o Mateuzinho e para o André. Você vai escolher o pior da partida. Eu acho que eu colocaria o André como pior da partida, mas eu consigo relativizar por ser um moleque da base, por ser um jovem ainda e tal. O Mateuzinho já é macaco velho, né? Então deveria ficar mais ligeiro aí. Nota 0 tanto para o Mateuzinho quanto para o André. Na dupla de zaga, o Gabriel Paulista, eu achei ele muito estourado. Fez uma boa partida, quase fez um gol contra, né? Uma finalização, a melhor finalização do Palmeiras foi o atacante deles, foi o nosso zagueiro, Gabriel Paulista. Tô dando nota 5, uma partida meia bomba, porque implorou para ser expulso a partida toda, ainda quase fez um gol contra, mas no geral estava bem colocado, bem posicionado, foi rápido em algumas jogadas, em retomada de linha, o que é importante. Nota 5, eu acho que eu tô sendo gentil aqui ainda, talvez você puxe mais para baixo aí se você for mais rigoroso. Gustavo Henrique, nota 10, então tem duas notas 10, o Hugo Souza e o Gustavo Henrique. Que partida impecável do Gustavo Henrique, que zagueiro o Corinthians tem. É um dos jogadores que eu sempre falo assim, ó, o Corinthians ele deveria prezar por jogadores deste nível, jogadores que encaixam perfeitamente em qualidade com a camisa do Corinthians. Ele entrega necessariamente o que a camisa demanda. Às vezes, vez ou outra, ele faz uma partida menos interessante, mas é muito raro, ele é muito constante, muito regular, é alto, o jogo aéreo dele é incrível, o jogo aéreo dele tem uma presença muito forte, ele se locomove muito bem, ele também se posiciona muito bem, no jogo ofensivo ele tá presente, o Corinthians precisaria continuar aproveitando muito essa questão do jogo aéreo ofensivo dele. Olha, o que falta, se é que falta realmente uma coisa que a gente pode pontuar do Gustavo Henrique, é a qualidade técnica, ele refina o técnico na saída de bola. Se ele conseguir, é que agora o cara já tá com 32 anos já, né? Dificilmente ele vai conseguir aprimorar isso. Mas se ele tivesse um refino técnico um pouquinho mais embaçado, era nível Europa com certeza. Que zagueiraço. Hoje ele foi pilarzão lá na zaga do Corinthians, certo? Gustavo Henrique, nota 10. Mais uma vez, eu já dei várias notas 10 pro Gustavo Henrique nesse canal aqui, tá? Bidu, pra galera que fala que eu só falo mal, tá? Vocês aí que falam que eu só falo mal, tá bom? Vocês deveriam assistir mais o canal, vocês estão sendo injustos. Se você assistir aí durante uma semana o canal, você vai falar, puta, como eu fui injusto com a Dalbin, hein? Bidu, nota 9.
A partir de agora, todo mundo eu vou considerar muito mais a entrega tática do que necessariamente o refino técnico e tal, tá? Então, Bidu nota 9, Raniel nota 9, talvez o Raniel até um 9,5 seria justo, o Bidon nota 9, Kaique nota 9 e Yuri Alberto tô dando nota 7. Por quê? Porque é aquela coisa, era pra ser 1-0 se não fosse o Hugo, 1-0 pro Palmeiras, ou 1-0 se não fosse o Gustavo Henrique, e era pra ser 1-0 pra gente se não fosse o Yuri Alberto. Alguns Yuri Albertetes que tem por aí vão falar assim, pô, mas a jogada foi ele mesmo que conseguiu criar pra ele, porque ele tem uma velocidade, ele conseguiu ganhar na cabeçada do cara, saiu no contra-ataque, tá, beleza, mas e daí? Na hora que ele sai cara a cara com o gol, ele teve a oportunidade de rolar pro Kaique ou finalizar cruzado, ele tomou a pior decisão possível, mas é isso, o Yuri Alberto são os números, né, de cada 10 oportunidades, 2 que o cara consegue cravar, tá tudo bem, a entrega, nota 7 aí. Se por acaso a gente tivesse perdido o jogo, esse gol ia fazer mais falta, a nota ia cair um pouquinho mais. Carrijo, nota 7. Entrou e entrou bem, fez uma falta tosca perto da área. O Corinthians cometeu 2 vacilos no finalzinho lá, ou 3, fez umas faltas perto da área que você não pode fazer aquilo. Teve uma que foi quase na linha da grande área, foi quase na meia-lua ali mesmo, que o Corinthians tinha 4 jogadores na barreira, ou 5, e mais o Bidon atrás, e não tinha mais ninguém pra marcar. Sorte que o cara é burro num nível absurdo e finalizou quase em cima do Hugo, que daria pra encaixar. Se ele fosse o Valdir Pérez, pra galera mais nova nem faz ideia de quem é esse goleiro, ele tinha dado uma ponte e encaixado. Nem precisa ser o Valdir Pérez, pode ser o Ronaldo Giovanelli. Ronaldo Giovanelli dava uma ponte ali, encaixava. É que o Hugo foi mais seguro, tá? Hoje em dia não tem mais ponte que você encaixa a bola, né? O goleiro faz o básico ali, porque pra evitar dores de cabeças maiores. E a sorte que os caras foram burros, né? Porque se tem uma jogada minimamente ensaiada ali, se os caras têm um pouquinho mais de tranquilidade, né, eles conseguem causar dor pior pra gente. E aí então, Bidu nota 9, Raniel nota 9, Bidon nota 9, Kaique nota 9 e Yuri Alberto nota 7. Carrijo nota 7 e o Lingard nota 7 também entrou ali, entrou também se dedicando, correndo, então vale aí a ressalva em relação a isso. Não tem muito o que fazer, né, cara? Tá bom, a gente escapou do primeiro tiroteio, que era depois da estreia do Fernando Diniz, que era um jogo fora de casa na Libertadores na Argentina. Ah, mas o time é carnicento na Argentina. Jogar contra time argentino de biribinha já é difícil, de ping-pong é difícil, os caras são embaçados, é difícil jogar contra os caras. Libertadores, o Corinthians ainda tem esse fantasma da Libertadores em volta aí. A vitória foi uma vitóriazaça mesmo, não sofremos gols. Mais um jogo que a gente não sofreu gol agora contra o Palmeiras. E o pior, entre aspas, passou. Agora é ter um pouquinho mais, alguns dias, né, mais 1 ou 2 treinos e ir pra jogar contra o Vitória. Depois tem o jogo antes disso, né, tem um jogo contra o Santa Fé em casa, já pela Libertadores. O Corinthians precisa ir cada vez encorpando mais e cada vez precisa ir apresentando mais ideias sendo aplicadas do treinador. A gente vai tendo essa paciência até o 10º jogo com o Fernando Diniz. Depois a gente vê o que já foi apresentado. Aí vai ter a parada pra Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, aí a gente começa a ver, peraí, onde a gente tá taticamente, o que ele já conseguiu evoluir, né, como estavam os números e onde chegaram os números, o que tem de negativo que pode ser pontuado, aí as críticas começam, os elogios também de maneira mais forte começam, mas eu acho que é a maneira mais justa, e eu não tô falando isso por ser o Fernando Diniz, que é um treinador que eu gosto das ideias, quem acompanha o canal aqui sabe. Eu fiz isso aí com todos os treinadores que, enquanto tinha um canal aqui, desde o Silvinho, Wagner Mancini, todas essas carniças que passou pra cá, eu dei também esse tempo, então eu tô sendo justíssimo aí e coerente com as coisas que eu realmente acredito. Partidaça, tá? Partidaça, o resultado às vezes, eu canso de falar aqui muitas vezes que não importa você perder ou ganhar um jogo, é a maneira como você entrega. E é sobre isso, foi assim que eu comecei o vídeo de hoje, mas a minha opinião um pouco importa, tá? Eu quero saber a tua opinião, então não esquece de comentar aqui, pegar o vídeo, hypar. Às vezes você não hypa o vídeo, você fica vacilando aí também, hypar é de graça, você pode gastar um hypezinho aí por dia de graça, você não gasta aqui no canal, isso aí ajuda. E se você tem condição de fortalecer financeiramente, chegou até aqui, comenta a palavra Carapicuíba aqui embaixo, a palavra. Comenta aí Carapicuíba aí nos comentários e deixa também um valeu aí se você tem condição, ou manda qualquer coisa pra chave Pix. Pô, eu posso mandar 5, pode? Manda 5 lá que vai fortalecer, tá? Vou começar a agradecer no final do vídeo, ou nas lives, alguma coisa assim, pra agradecer os Pix de vocês também, porque eu sei que vocês se esforçam pra fortalecer. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, contra rival e poucas ideias. Tamo junto.